com a gente aqui o ex-presidente Michel Temer, participando mais uma vez aqui do Manhã Bandeirantes. Presidente, muito obrigado por atender mais uma vez o nosso convite. Bom dia para o senhor. Bom dia, Agostinho. Grande prazer em ouvi-lo e, em primeiro lugar, minhas melhoras aí para o nosso Datena, né? Mas ele já tá, olha, ele já tá quase dando alta para os médicos, viu? Que é o estilo dele, né? Fiquei sabendo que ele já tá dando alta para os médicos. Entendi. Mas ele tá bem. Tá bem. Aquela coisa, né, presidente? Não sei como é que o senhor é, né? Não sei como é que o senhor é. Mas eu falo por mim, e não falo isso com orgulho, não. Mas o homem, tradicionalmente, tem uma resistência maior de se consultar, de procurar um especialista, de evitar que o organismo exija que a gente pare, né? Eu não sei se o senhor é uma pessoa mais atenta à sua saúde, mas o Datena, eu sei que ele padece desse mal. Felizmente, foi só um susto dessa vez, viu, presidente? Melhor assim, né, Agostinho? Que Melhor bom. assim. É isso aí. Falar em susto, presidente, a gente vai indo de susto em susto aqui no Brasil. E o mais recente, não sei se para o senhor foi um susto, foi essa discussão em torno de uma Assembleia Constituinte. O senhor foi deputado constituinte, o senhor participou da elaboração, da votação da Constituição de 88, né, nossa Constituição cidadã, como dizia o saudoso Ulisses Guimarães. E agora, a partir do relato do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, veio essa discussão, que eu não sei se é fora de hora, enfim, para uma convocação de uma Assembleia Constituinte, porque, segundo o deputado Ricardo Barros, haveria muitos direitos e poucos deveres na nossa Constituição, presidente. Olha, Agostinho, duas considerações, né? A primeira delas é que o Ricardo Barros foi um excelente administrador, ele tem estrada política bastante clara e bastante transparente, tanto que foi ministro da Saúde do meu governo e fez um ministério com uma perfeição absoluta. Primeiro ponto. Segundo ponto é que ele é um líder político, um pensador político também extraordinário. Eu tenho convivência com o Ricardo há, vários mandatos, 6 mandatos que eu exerci a Câmara Federal e depois, volto a dizer, como ministro da Saúde. Então ele tem pensamentos muito adequados. Agora, essa questão da Constituinte, de uma nova Assembleia Constituinte, portanto, quando você pensa numa Assembleia Constituinte, o que é que você está imaginando? Que há uma ruptura brutal no Estado brasileiro, né? Então, diante de uma ruptura extraordinária, você tem que mudar a face do Estado. E para mudar a face do Estado, só uma nova Constituição. Este é o pensamento dele, até porque num dado momento ele diz que, tal como está, o país é ingovernável. A minha concepção é que, veja bem, eu sempre digo assim, a Constituinte é a face visível de um Estado que será. A Constituição é a face visível de um Estado que é. E para você destruir, para você mudar a face, você tem duas plásticas, vamos dizer assim, né? Uma plástica mais radical, que é, digamos assim, a face do Estado fica de tal modo desfigurada que você tem que mudar o rosto, você tem que mudar a face. Daí, muito bem, o caso é de uma Assembleia Constituinte. E há outros momentos em que há pequenos defeitos na face. E para isso você pode fazer plásticas de menor dimensão. E essa plástica de menor dimensão, no nosso caso, se chama emenda à Constituição Federal. E você veja que, a meu ver, não há, no presente momento, uma ruptura político-institucional ou jurídica no nosso sistema que autorizasse a ideia de um novo Estado brasileiro, portanto, de uma nova Constituinte, né? As coisas que ele fala, ele levanta algumas hipóteses que são ponderáveis. Eu acho que são razoáveis as questões que ele levanta, mas a maior parte delas pode ser, por uma plástica menor, por uma emenda à Constituição. Portanto, você tem, na própria Constituição, você tem os meios e modos para fazer essa modificação, ou pelas algumas que ele almeja. Você colocar uma Constituinte, Agostinho, você não sabe o que vai acontecer, onde ela vai parar, não é? E ela só se justifica, eu volto a dizer, quando há uma negação do momento político-jurídico anterior. Então, o que aconteceu com a Constituinte de 88? Nós saímos de um Estado centralizador, autoritário, e queríamos uma democracia plena no Brasil. Daí a ideia da Constituinte. Não foi sem razão que logo no artigo 1º, né,
nós dissemos lá, o Brasil é Estado democrático de direito. E daí desdobramos todo esse pensamento. Eu vejo que muitas vezes se invoca o caso do Chile, né? Do Chile, em que houve um plebiscito autorizador de uma nova Constituição, né? Mas lá a Constituição ainda era dos tempos do Pinochet, do ditador Pinochet. Não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, nós saímos de um sistema autoritário para um sistema democrático. O que é que nós vamos modificar agora? Podemos modificar muita coisa, digo eu, como diz o Ricardo, mas por emenda à Constituição. Enfim, a plástica do Estado não há de ser integral, mas apenas parcial, e para fazer parcialmente, você tem instrumentos na Constituição que, mais uma obviedade, chama-se emenda à Constituição Federal, né? Não vejo razão para constituinte. Aliás, muita gente criticou essa proposta de uma constituinte, de uma mudança na Constituição. Muita gente que entende do assunto, como o senhor também, né, presidente? Teve até crítica forte, por exemplo, do ex-ministro do Supremo, Carlos Veloso, que disse que uma mudança agora seria um golpe. O senhor acha que seria um golpe, presidente? Não chego a dizer isso, Mas há a preocupação de que, digamos assim, pode ter odor de golpe, não é? Não é exatamente isso. Não creio, nem isso está, vou dizer a você, não está no pensamento do Ricardo. Eu estou mencionando que eu o conheço há muito tempo. Ele não tem uma formação, digamos, golpista, né? Não creio que seja isso. É a preocupação de quem naturalmente exerceu as funções no Executivo, não só no Executivo comigo lá no governo, mas foi prefeito de Maringá, hoje é líder do governo, foi líder de governos passados. É uma preocupação natural que ele tem, lançou essa ideia, e veja que é interessante, você lança uma ideia que não é tão nova, né? Mas ela cria um tumulto, porque há 2, 3 dias, como nós estamos fazendo aqui, só se fala disso, né? Eu acho que ele pode repensar. Até confesso, vou dizer uma coisa, ontem eu liguei para ele, ele disse, olha, Ricardo, eu estou fazendo umas ponderações aqui, estou sendo instado a falar, não posso deixar de falar, porque em outras ocasiões, quando se pregou a ideia de uma Assembleia Constituinte, eu fui contra, e como eu sou da área de direito constitucional, num dado momento eu sou obrigado a falar. Agora, eu vou sugerir a você, essas coisas que você diz aí das modificações, podem ser viabilizadas por emenda no sistema atual, portanto, de uma maneira mais fácil, mais tranquila. Né? E ele falou o que para o senhor? Ele disse, tá bem, não, tudo bem, eu lancei a ideia, mas vamos discutir tudo isso, qualquer hora até quero falar com o senhor aí, trocar umas ideias, etc. Eu disse, olha, sob o foco teórico, estou inteiramente às ordens, né? Sob o foco político, não estou dando mais palpite, não. Tá certo. Bom, apesar do senhor falar que não está dando palpite na área política, mas eu vou perguntar, o senhor tem ligado para o presidente Bolsonaro, ou ele tem ligado para o senhor? Porque a gente sabe que durante algum tempo houve uma aproximação, enfim, até desejável, né? Uma questão saudável para a democracia, né? Um ex-presidente ser consultado, eventualmente, em algumas circunstâncias que já tenha até vivido, tenha vivenciado. E eu pergunto isso porque a gente tem momentos mais tranquilos do presidente Bolsonaro e menos tranquilos. A gente está numa fase menos tranquila. O senhor tem conversado com ele, presidente? Olha, a primeira coisa é uma coisa civilizada, nessa história de você consultar ex-presidente, né? Eu, na minha gestão, eu consultava com frequência o presidente Fernando Henrique, o presidente Collor, o presidente Sarney, trocava ideias, porque eles tinham passado por lá, não é? O Lula não, né, presidente? Não, por razões, você sabe, quando caiu o governo, foram todos por oposição, né? Eu não me eximiria de fazer uma consulta ao Lula. Aliás, com ele sempre me dei muito bem, e ele sempre se deu muito bem comigo, né? Eu não faria, mas a situação ficou um pouco delicada politicamente, por isso que eu não tinha oportunidade de conversar com ele. Nada impedindo que viesse a fazê-lo, né? Mas eu fazia isso com muita frequência. Com o presidente Bolsonaro, eu registro 2 fatos. O primeiro é que ele, de fato, tem sido muito correto com o meu governo. Você veja que ele não diz uma palavra negativa em relação ao meu governo. Aliás, ao contrário, quando ele fala da modernização trabalhista, quando fala do teto de gastos públicos, ou da reforma do ensino médio, se não fosse o Temer ter feito isso, etc. Né? Mesmo a reforma da Previdência, eu ouvi uma entrevista dele em que ele dizia, olha, quem convenceu o povo, convenceu o Congresso, foi o governo Temer. Né? Por isso nós temos que aprovar agora, etc. Tem sido muito correto comigo. E essa correção ganhou muita significação quando ele pediu para eu representá-lo nesta missão ao Líbano, né? Como ex-presidente, né? E descendente. Né? Foram coisas muito civilizadas. Ele, de fato, falou comigo há uns 4 meses atrás, pediu algumas pessoas para falarem comigo, pessoas
ligadas a ele, conversaram comigo, e eu disse, olha, só vou fazer considerações que eu tenho feito nessas lives ou entrevistas, né? Eu acho que o presidente pode fazer isso, fazer aquilo, mas não pode fazer isso e aquilo, né? Mas o que Enfim, era, um palpite, presidente? Mas o que era? Qual o era o palpite tema? mais sério que eu dei foram dois, na verdade. Um deles que não tinha sentido. Ele falava aquele cercadinho às 8h30 da manhã, porque, dizia eu, a palavra do presidente é uma palavra muito significativa. Ela faz a pauta do país. Você não pode fazer a pauta do país às 8h30 da manhã. Primeiro ponto. Segundo ponto, quem está lá não é o diretor da empresa de comunicação, ou, com devida licença, um grande entrevistador, né? O pessoal repórter de campo, né? Então, muitas vezes tem uma frase mal ajustada lá, e aquilo toma o dia todo, passa o dia todo. É péssimo para ele e péssimo para o país, porque instabiliza o país. E, segundo ponto, houve um período que ele, também instado pelos vários movimentos, comparecia a movimentos, embora nada dissesse a respeito, mas comparecia a movimentos que pediam fechamento do Supremo Tribunal Federal, fechamento do Legislativo, né? Eu disse, isso não pode acontecer, não é? A palavra do presidente sempre é uma palavra muito forte. E não só a palavra, como a presença. E aí eu dizia, vocês viram que no meu tempo, sem embargo de ter uma oposição muito grande, uma oposição não só política, mas às vezes até institucional, eu ia levando. Eu ignorava certas coisas e por isso que eu consegui fazer o governo. Palpites dessa natureza. Sim. Né? Sobre vacina, o senhor não chegou a falar com ele? Se ele ligasse para o senhor... confesso que não. O que o senhor diria para ele? Por exemplo, em relação a essa briga interminável sobre qual vacina vai entrar no programa de vacinação brasileiro, essa má vontade, para dizer o mínimo, que ele tem em relação à vacina chinesa, essa briga diária com o governador de São Paulo. O que o senhor acha disso tudo, presidente? Interessante. Você sabe que hoje de manhã eu tomei café com um amigo e nós falávamos um pouco sobre a vacina e ele me deu uma ideia que eu achei extraordinária, eu vou até elaborar um pouco na minha cabeça, que é o seguinte, é um meio termo, né? O meio termo é o seguinte, você veja, hoje quando a criança quer entrar no primário, no secundário, você tem que apresentar uma carteira de vacinação disso, daquilo, etc, etc. Talvez a hipótese, vou elaborar ainda na minha cabeça, né? Talvez a hipótese fosse essa coisa, olha, se você quiser entrar em uma escola, se você quiser tirar uma carteira de habilitação, uma carteira de identidade, quiser tirar, fazer um concurso, quiser fazer isso e aquilo, enfim, centenas de hipóteses, você só pode fazer se tiver vacina, se for vacinado. É interessante, pelo menos me chamou a atenção. Foi hoje no café da manhã, é um ex-colega, deputado, e eu falei, interessante, é um meio termo aí que pode ser pelo menos cogitado. Mas fora daí, eu confesso que sou mais pela a velha história, né, do interesse privado, o interesse pessoal e o interesse coletivo. Muitas vezes o interesse coletivo deve prevalecer sobre o individual. E com este raciocínio, evidentemente que haveria necessidade de obrigar a vacinação, né? Esta tese. Mas se puder elaborar um pouco esse meio termo aí, quem sabe? Sim, quer dizer, e o senhor acha que isso vai parar obrigatoriamente, como disse o ministro Luiz Fux, no Supremo Tribunal Federal? Porque parece que o entendimento está distante, apesar de o deputado Rodrigo Maia está tentando apaziguar a situação, enfim, como sempre, aliás. Mas o senhor acha que é inevitável que isso vá parar no Supremo, presidente? O melhor dos melhores, viu, Agostinho, seria haver uma disposição legislativa sobre esse assunto, né? Porque a todo momento querem levar essa questão para o Supremo Tribunal Federal e depois atiram pedras no Supremo, dizendo que o Supremo está legislando, etc, etc. Eu acho que, e o Rodrigo Maia tem competência para isso, tem feito muito pelo país, eu acho que eles poderiam elaborar uma fórmula. E você sabe, eu fui presidente da Câmara 3 vezes, quando o Congresso quer, o Congresso vota, e vota em pouco tempo. Então eu acho que seria uma fórmula de ter uma norma legal dizendo o que se deve fazer. Eu acho que seria mais razoável do que você ter, digamos assim, uma decisão do Supremo dizendo o que se deve fazer. Porque, veja bem, para tanto, o que o Supremo vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma interpretação sistêmica do texto constitucional, porque não há um dispositivo tal ou qual que diga da obrigatoriedade ou não obrigatoriedade. E tudo isso cria embaraços depois. Portanto, a meu ver, eu acho que, se eu puder, eu palpitarei nessa direção, como estou palpitando aqui, não é? Eu acho que o Legislativo deveria imediatamente propor alguma coisa nesse sentido, né? Até precisamos ver o problema da iniciativa, se cabe a iniciativa ao Legislativo, eu acho que talvez caiba,
não é? E o legislativo determinar. É obrigatório ou não é obrigatório? Daí é uma decisão popular. E se o senhor fosse votar, o senhor votaria pela obrigatoriedade? Eu votaria pela obrigatoriedade, com muita franqueza, né? Embora talvez examinasse, como é do meu hábito, sempre a ideia do meio termo, né? Sempre que eu governei, eu sempre procurava o meio termo, né? E por isso que eu me seduzi muito com essa hipótese hoje de manhã. Sim. Agora, ainda na vacina, a discussão sobre a origem da vacina, né? Chinesa, a de Oxford, a russa. O senhor, que deve estar esperando como a humanidade a vacina chegar, o senhor tomaria qualquer vacina, imagino, ou não? Tem alguma predileção? Posso dizer uma coisa, Agostinho? Eu tenho até vergonha de comentar sobre esse assunto. Para mim, porque a ideia, você não quer a vacina chinesa porque acha que a vacina chinesa vai matar todo mundo. Ou você não quer a russa porque acha que a russa vai matar todo mundo. Ora, francamente, eu tomaria com a maior tranquilidade. Aliás, estou esperando que venha para que eu possa tomá-la, né? Não há razão para essa discussão. Venha de onde vier, você sabe que só depois de um testes, nós temos um sistema de proteção aqui que é via Anvisa, né? A Anvisa que vai fazer todos os testes e num dado momento vai dizer a vacina é adequada e, portanto, libera a vacinação. Liberada a vacinação, não vejo razão para discutir a origem, né? Sim. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes, aliás, a reportagem está sendo retransmitida pelo UOL, pelo site UOL, entrevista com o ex-presidente Michel Temer. Presidente, voltando ainda na nossa questão inicial sobre a Constituinte ou não, mudança na Constituição, a argumentação inicial é essa, que haveria muitos direitos, poucos deveres e o governo, o Brasil, não tem como bancar, não tem dinheiro na prática para bancar todos esses direitos. Falando de dinheiro, CPMF, esse fantasma que volta a assombrar todos nós e que parece que é algo que o ministro Paulo Guedes defende com unhas e dentes, apesar da resistência aparente também do presidente Bolsonaro. O que o senhor acha disso, presidente? Eu acho complicado, viu? Eu veja bem, há certos momentos que todos têm que sacrificar-se, né? Então, muitas vezes, um novo tributo é indispensável. Mas eu vou ser muito pragmático aqui. Eu acho difícil passar isso no Congresso Nacional. Eu não vejo clima, pelo menos pelo que eu estou acompanhando, lendo e acompanhando, eu não vejo clima para essa aprovação, né? E você veja uma coisa curiosa, né? Se, vamos dizer que você tivesse, vou apenas numericamente me expressar, né? Se tivesse uma entrada de 40 bilhões aí de uma CPMF, ou equivalente à CPMF, para destinar, por exemplo, ao Bolsa Família, né? O pessoal que ganha o Bolsa Família, ou renda cidadã, que seja, né? O que acontece é o seguinte, hoje, em face do teto constitucional, você só pode fazer o novo orçamento tendo por base o orçamento do ano anterior, ao qual se soma a inflação do ano anterior. Então, você não pode pegar 40 bilhões e botar lá para destinar para isso e aquilo, porque ultrapassa qualquer possibilidade prevista no teto. A única solução, e poderia até ser questionada, seria se houvesse uma emenda constitucional que excluísse do teto constitucional esta entrada de verbas de um eventual tributo, né? Mas eu estou falando aqui em hipótese. O senhor acha que isso é possível, presidente? Perdão? O senhor acha que isso é possível, abrir essa Não, brecha? juridicamente é possível. Agora, vai criar problemas, porque vão dizer o seguinte, olha aqui, isso daqui é um disfarce para não furar o teto, porque o teto é fundamental, Agostinho, não só para a credibilidade fiscal interna, como para a credibilidade fiscal externa. E nós vamos precisar muito dessa credibilidade fiscal no exterior para recuperar a economia. Nós vamos precisar muito de investimentos estrangeiros, né, externos. Então, manter o teto é uma coisa importante. Agora, é claro que se poderá alegar, mas isso é um disfarce para custear a dificuldade do teto e tal. Mas eu não vejo outra saída jurídico-constitucional que não seja esta. Posso até estar enganado, mas não vejo outra saída, né? Sei que o senhor precisa, a gente precisa encerrar a entrevista, o senhor tem uma agenda corrida, mas me permita só a última pergunta a propósito do teto de gastos, da falta de dinheiro. Cortar despesas, cortar salário, a gente sabe que existem penduricalhos, a gente falou ontem sobre isso, quanto custa um deputado federal, quanto custa um senador, enfim, é um valor significativo. Lógico, a gente sabe da importância do Congresso Nacional, isso é indiscutível, como também do Supremo, como também do Ministério Público, mas a máquina é muito pesada, mas cortar na carne
É muito difícil, presidente? Esse é o ideal dos ideais. Ideal dos ideais. Daí você não teria que mexer em nada, não mexeria no teto, não aumentaria tributo e teria verbas para essas questões que nós estamos comentando, né? Agora, é difícil, viu? Com toda franqueza. Eu me recordo quando propus a reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, o objetivo era equiparar o que o servidor público ganhava com o teto do INSS. Na época, o teto era de 5.645, mais ou menos. Portanto, ficaria equiparados ambos os sistemas. Nada impedindo que quem ganhasse 30, 33 mil pudesse continuar se aposentando com isso. O que aconteceria é que se ele pagava 1.500 de contribuição, talvez viesse a pagar 2.500, 3.000, não é? Mas houve uma resistência brutal. A primeira resistência foi essa. Então, para responder a sua pergunta, difícil é o ideal. Não sei se será possível. Presidente Michel Temer, foi um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez, falando com o ouvinte da Rádio Bandeirantes. Uma boa sorte para o senhor. O senhor está se preservando, está mantendo o distanciamento, está ficando em casa, claro, né, presidente? E mascarado ainda. Mascarado ainda. Tá bom, Mascarado ainda, tá certo. Tá bom, Presidente Temer, foi um prazer. Muito obrigado, viu? Até logo. Até logo.